a gente pensa nos nossos órgãos, né, como se tivessem a função apenas de manutenção da vida, né? E a gente pensa também neles como um reflexo do nosso estado emocional, que é a parte psicossomática. Mas a gente não pensa que eles possuem todos esses registros e que servem, né, esses registros para alinhar humanidade e planeta, né? Então, é um assunto bem complexo e interessante. Agora, você mencionou aí sobre uma das raças, né, das quais você, de repente, teve informações, né, dentro desse processo seu de abdução. Agora, recentemente, foi revelado, né, que talvez o governo norte-americano falaria sobre a existência de 4 raças, né, das quais já foram descobertas. Você tem alguma informação a esse respeito, Rodrigo? Olha, 4 raças é um número muito simplista, é um número muito tímido. Uhum. É muito maior a quantidade, Edu, de raças. É muito maior. Porém, essa informação, ela foi retirada da história da humanidade. Infelizmente, foi retirada. Para você ter uma ideia, esse assunto que eu trago, esse processo dessa abdução, foi em 2016. E eu sempre tive todo esse conteúdo muito reservado. Então, em alguns momentos, quando eu dava um curso de apometria ancestral, ou convidado para um congresso ou outro, eu colocava aquilo que poderia ser timidamente colocado, mas sempre com muito respeito aos nossos semelhantes. Por que que eu digo isso? Veja bem, eu digo que eu sempre fui muito reservado, né, em relação a isso tudo. Porque esse processo de abdução, para mim, Edu, ele não foi algo muito romântico, muito colorido, muito adocicado, não. Porque isso foi uma quebra de paradigma muito grande. Porque eu tive contato com essas raças, eles me explicaram muitas coisas sobre a formação, não só do Australopithecus, mas da própria raça humana, explicaram Uhum. sobre a questão do umbral, umbral tecnológico, o que que é o processo de evolução, enfim, foram muitas coisas, inclusive o próprio panorama umbralino, como que é isso, as nossas emoções, a relação disso tudo, a cocriação, saúde, doença, enfim. Então, todas essas informações ali, elas criaram um choque. Quando eu volto dessa nave, eu levei meses para tentar organizar isso, porque era uma informação que não encaixava na minha base de formação católica. Uhum. Ela não se encaixava, Edu, em nenhuma religião das quais eu estudei. Então, isso gerou um desconforto muito grande. E detalhe, e ainda essas informações elas precisavam ser traduzidas numa técnica, em um curso. Não fui lá simplesmente para fazer turismo, aprender, ver, não, tinha um objetivo, tinha uma programação, onde que ele dizia: "Calma, tá tudo bem, nós não vamos fazer nada de mal com você". E eu desesperado naquela nave. Aí, a situação foi muito engraçada. E aí o que acontece? Ele falou assim: "Olha, fique calmo, fique tranquilo, porque isso já estava programado". Uhum. Quando eu volto, ficou aqui no meu ouvido: "Mas espera aí, como que a coisa está programada? Programada? Programado". Então, quando eu volto, eu tive que segurar a onda, porque vinha essa informação: "Ó, tá tudo certo, está programado". Então, quando eu toco nesse assunto, eu sempre sou muito delicado, muito respeitoso, para não gerar esse incômodo, essa quebra de paradigma,
nos nossos semelhantes. Agora é interessante, nós estamos em 2026. Meu Deus do céu, isso daí já era para ser tratado, no mínimo, há 4.000 anos atrás, há 10.000 anos atrás. E nada, nada das informações. Então, quando você fala do governo norte-americano, sim, funcionários, ex-funcionários, gradativamente eles vão soltando pouquinho de informação para Uhum. gradativamente a própria humanidade falar: opa, tem alguma coisa aí além disso que a gente aprendeu, que teve a sua importância sim até o século XII, XIII talvez, mas para agora não faz muito sentido, né? Sim. Seria como a gente acreditar aos 50 anos de idade que a gente nasce de um repolho ou que vem Pois uma é. cegonha, né?